Sejam muito bem-vindos ao nosso 36º episódio do nosso programa Diálogos Brasil-Alemanha, passado, presente e futuro. Encerramos o ano de 2024, um ano muito especial para nós, ano em que celebramos o bicentenário da imigração alemã para o Brasil, com um amigo do nosso Instituto Matsu-Staden, Christian Lobauer. Christian, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para a entrevista de hoje. Obrigado você, Maurício, por me convidar. Eu acho esse projeto, né, que já é uma instituição dos 200 anos, uma maravilha e poder estar aqui convidado para participar, para mim, já é uma honra, um orgulho, realmente. Muito obrigado. Para nós é uma honra tê-lo conosco, encerrando esse ano festivo de 2024. Christian Lobau é mestre e doutor em Ciências Políticas pela USP e foi bolsista da Fundação Konrad Adenauer na Universidade de Bonn. Trabalhou na Bayer em entidade de representação empresarial, onde estavam muitas empresas alemãs. Desde 1998 é professor de Relações Internacionais. Além disso, é autor de várias obras, principalmente sobre as relações econômicas entre o Brasil, Mercosul e a Alemanha, União Europeia. Christian, você oferece um curso chamado Conhecer o Passado para Entender o Presente, que é também o tema da nossa série Diálogos Brasil-Alemanha, passado, presente e futuro. E nós temos o mesmo objetivo, conhecer o passado para entender o presente e principalmente o nosso futuro. Hoje nós gostaríamos de conversar com você, para quem nos assiste, para quem nos ouve, sobre a história das relações econômicas entre o Brasil e a Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial. Você poderia nos contar um pouco sobre essas relações? Com prazer. Não vou, você me segura aí, porque se eu começar a falar demais, você já me corta. Mas basicamente o curso que eu desenhei é baseado num livrinho de História das Relações Internacionais que eu publiquei há 15 anos atrás, 20 anos atrás já, que era resultado de um curso que eu dava na Casa do Saber, que era justamente a ideia de dar uma geral das relações internacionais nos últimos 150 anos. E tem muito a ver com a presença alemã no processo de concerto das nações, porque a minha formação teve muito a ver com a história alemã também. Então, desde do pré-Primeira Guerra Mundial, já trato muito da questão alemã, e esse curso se transformou depois num curso que eu fiz para essa nova época, um curso internetico, aí, no universo das plataformas, virtual, exato. E coloquei o ano passado à disposição aí. Então é o mesmo conteúdo, é um curso de história. E lógico que tem, no último capítulo, são 33 aulas, mas nos últimos capítulos, no pós-Segunda Guerra Mundial, período da Guerra Fria e depois pós-Guerra Fria, tem uma parte importante, necessária e evidente com a Alemanha como centro da conversa, né? O Muro de Berlim, queda do Muro de Berlim. Então o que dá para falar, Maurício, eu acho assim, que não dá para você estudar a história recente do mundo pós-guerra sem entender, diria, profundamente o que aconteceu na Alemanha, e depois entender a divisão do país como um símbolo da divisão do mundo na Guerra Fria, a cidade de Berlim como um símbolo máximo do mundo daquela época até a queda do muro, e depois também, para você entender o processo de integração regional europeu, sem entender a questão alemã, você não vai entender. Então, assim, inevitavelmente, você centralizar o estudo do pós-Segunda Guerra até hoje, da história das nações, sem entender a questão alemã, não tem como. Nas relações com o Brasil, tem muito detalhe interessante. O Brasil teve uma relação a partir dos meados dos anos 60, considerada uma relação modelo para aquela época entre um país desenvolvido e um país do terceiro mundo. Naquela época eram os conceitos primeiro, segundo e terceiro mundo. O Brasil era um país de terceiro mundo e a Alemanha deu um passo audacioso de aproximação com o Brasil, que gerou até uma certa diferença com os americanos, que foi justamente a questão da aproximação em função do processo de energia, né, da demanda energética brasileira dos anos 70. O acordo nuclear, que foi o auge desse processo. Então, talvez o acordo nuclear seja um símbolo um pouco de tudo que os dois países fizeram junto, porque trouxe muita empresa, muita tecnologia, muita gente,
influenciou mais ainda na formação de quadros brasileiros e alemães, e fez das relações bilaterais uma coisa muito especial, vamos dizer assim. Eu diria que a palavra estratégica se aplica à relação Brasil-Alemanha nesse período todo, porque é o único país que se conceitua como uma relação funcional entre as nações, primeiro e terceiro mundo. É uma relação de investimento, de capital, capital máquina, capital fábrica. É muito diferente do que os ingleses, do que os franceses, do que os espanhóis, do que os portugueses fizeram. Sim. A segunda nação europeia, parecida com a Alemanha, mas que fica bem atrás, é a Itália. Sim. Que seguiu o mesmo perfil de aproximação com o Brasil. E participaram os dois países, mas a Alemanha em particular, do desenvolvimento do país. Sim. Né? Tem um livro do Muniz Bandeira, que foi o primeiro livro que tratou dessa participação da Alemanha no desenvolvimento brasileiro, que eu conheço pelo menos nesse período pós-guerra, que depois foi usado para várias outras teses, inclusive a minha, né? Que é essa presença fundamental da Alemanha no desenvolvimento brasileiro. Cristian, você, nesse contexto, seria interessante falar algumas palavras também sobre os seus livros. Você escreveu, nós temos um aqui, que é o Brasil-Alemanha, Fases de uma Parceria, e o Cooperação e Conflito, Dualidade na Unificação da Alemanha. O que te motivou a escrevê-los e como eles se inserem na discussão sobre esse tema? Então, essas publicações todas são resultado da minha passagem pela academia, vamos dizer assim, né? Quando eu fiz o mestrado, minha tese de mestrado era sobre as relações, sobre a queda do Muro de Berlim. Interessante. Eu defendi em 94, então ainda era assunto recente. E eu não falava alemão. Agora, 35 anos agora, você né? vê. No último dia 9 de novembro. É um livrinho, Sim. chama Cooperação e Conflito, Dualidade e Unificação Alemã, que eu fiz todo na bibliografia da época das relações internacionais, de publicações científicas americanas, inglesas e poucas brasileiras. A revista Política Externa era a única referência brasileira, mas eu não falava alemão, eu não lia alemão. Sim. Então eu produzi esse trabalho e a minha tese de mestrado. Com essa tese, eu ganhei a bolsa para fazer o doutorado da Konrad Adenauer, da Fundação Adenauer. Em Bonn. E ali, nesse período, eu comecei a estudar. Embora eu tenha nome, enfim, família, eu não estudei alemão em casa. Eu não estudei no Porto Seguro. E a minha mãe estudou no Porto Seguro. O meu pai veio da Alemanha. Então eu comecei a estudar tarde. Sim. E com a bolsa eu ganhei a possibilidade de aprender. Que interessante. Então eu estudei alemão durante 2 anos, fiz a prova na Universidade de Bonn, consegui passar para ter aulas em alemão. Parabéns. E daí eu fiz a tese de doutorado, que é esse livro aí. Esse Brasil-Alemanha, Fase de uma Parceria. Fase de uma Parceria. É a minha tese de doutorado. Que bacana. E daí, com essas publicações, eu ganhei uma referência desse tema e publiquei desde então até hoje. Ainda me convidam para publicar sobre as relações bilaterais Brasil-Alemanha, mas também o pós-Guerra Fria, as relações elas estão muito vinculadas à relação Mercosul-União Europeia. As agendas mudaram, né? Sim. Elas ampliaram. Então, eu tenho publicações pela Adenauer também sobre as relações birregionais e os 60 anos de política de relações bilaterais, por uma publicação também da Adenauer, tem uma outra sobre o Mercosul, enfim. Eu fui transitando do ponto de vista acadêmico nesse universo, que foi o que me levou à Fiesp, aliás, onde a gente já se conheceu. De onde nos conhecemos, exatamente. Foi justamente o Maurice Costin e o Luiz Furlan que me convidaram para ser gerente de relações internacionais na Fiesp em 2001, em função das negociações do Mercosul, da União Europeia e da ALCA. Que interessante. Porque a indústria paulista precisava de alguém que tivesse estudado o mercado dos dois lados e qual o impacto que isso teria para a indústria paulista. Puxa, e não tinha ninguém assim. Exato, sim. Com um perfil, me contrataram na época. Foi quando eu entrei na vida executiva. Que interessante. Em função do trabalho acadêmico, que eu fui para a vida executiva. Que interessante. Você vê que os caminhos, eles vão... Nós vamos nos encontrando aí, reencontrando. É isso. É uma alegria imensa. E hoje aqui no Instituto para essa gravação tão agradável. Cristian, nosso programa se chama Brasil-Alemanha, Passado, Presente e Futuro. Vamos falar um pouco do presente. E as relações atuais? Como é que você enxerga a situação atual? O que o Brasil e a Alemanha podem aprender com a história de ambas as nações? A gente enxerga aí grandes oportunidades aparecendo novamente, né?
Olha, é muito interessante isso daí, porque mudou muito. Mudou muito. Eu acho que depois dos anos 90, a Alemanha teve que olhar muito mais para si, em Sim. função da reintegração da Alemanha Oriental, do processo de integração europeu. As agendas foram muito para Bruxelas. As políticas comuns, por exemplo, a política agrícola não é mais alemã, ela é europeia. Europeia. E assim por diante, uma série de políticas comuns exigem que a relação não possa mais ser com a Alemanha, tenha que ser com a Europa. Com a Europa. E o que marca, eu acho, para falar de forma muito resumida, o que marca hoje marcam as oportunidades dos dois lados, com essa história maravilhosa de 200 anos acumulada de pessoas, de ciência, de indústria, de capital, de literatura, de arte, é uma agenda que combina produção de alimentos e energia limpa. Perfeito. Ali acho que estão os dois itens que juntam os dois países, que são as vocações brasileiras. Sim. Né? Sim. Então, assim, a produção de alimentos vai muito além da soja, do milho, do suco de laranja, do café e do açúcar. É todo o processo industrial, toda a cadeia produtiva do agronegócio, que é a locomotiva brasileira. Definitivamente. Que depende de uma indústria que a Alemanha, em boa parte, é fornecedora e ainda é de ponta. Ou seja, o know-how tecnológico. De equipamentos, de maquinário, de químico, de fertilizante, na química, né? Não do fertilizante em cima. Sim. Então tem muitas pontes aí com os alemães. E o segundo, que eu acho que é ainda mais potente, é o da energia. Sim. A energia limpa, que o país já tem uma matriz energética muito fantástica. boa. O mundo ainda não parece que não percebeu, nem os brasileiros perceberam, mas a matriz brasileira, a matriz já é verde. Sim. Ela tem aí, na matriz geral, 30% de fóssil só. E para a matriz elétrica, ele tem, se eu não vou errar aqui, 65%, mais de 70% limpa. Eu recentemente vi um estudo do desenvolvimento da geração de energia eólica no Nordeste. Impressionante. Crescendo a 2 dígitos. A 2 dígitos, exatamente. E a eólica, a solar, e o mais impressionante, que já está acontecendo há muito tempo, é a biomassa. A biomassa. 17% da matriz brasileira geral é oriunda da biomassa. Estamos falando aqui de biomassa de cana e outras que transformam em eletricidade. E isso é só o começo de um processo de energia limpa que o mundo está atrás. E quem é que tem uma ciência profunda nessa matéria? Com todos os erros cometidos, inclusive os alemães cometeram erros para a própria matriz energética nacional. Sim, né? sim. Mas são os alemães. São os alemães. Então é uma oportunidade maravilhosa. Hidrogênio verde. Sim. Né? Empresas alemãs muito grandes, inteligentes, com gente, com laboratório. Já está vindo uma onda. Então eu acho que essa é a nova onda das relações bilaterais. Porque as pessoas já se conhecem, os países têm confiança um no outro. As empresas já estão aqui há muito tempo. Sim. E é aí que eu vejo que está coisa bonita da... E para complementar o que você está falando, Christian, o Instituto ele é mantido pelo Colégio Visconde de Porto Seguro desde 1997. Nós assumimos aqui no Colégio Porto Seguro, nós estamos aqui em um dos campos do Porto Seguro, e nós percebemos o interesse cada vez maior da nossa juventude por uma formação, principalmente na Alemanha, nos países falantes do idioma alemão. Anualmente são mais de 100 jovens que nós preparamos, e há 15, 20 anos atrás nós os preparávamos, mas nós percebíamos que não havia realmente aquela vontade por uma formação na Alemanha ou em outro país do exterior. Esse ano de 2024 foram aprovações para 15 países, principalmente para a Alemanha, mas a gente percebe que essa juventude, ela percebe que essa química entre os dois países, quando a gente olha para o futuro, ela pode funcionar ainda melhor como já funciona hoje. E para eles são desenrolados os tapetes vermelhos em termos de mercado de trabalho quando eles chegam lá, porque são jovens que dominam o idioma, são jovens que enxergam essas oportunidades, por exemplo, na área energética, como você citou agora, mas se nós olharmos para o futuro, eu acredito que na área de infraestrutura logística e outras áreas onde o Brasil tem tanto a desenvolver com um parceiro sólido como a Alemanha, eu entendo perfeitamente quando você diz que
que o futuro é bastante promissor. Mais alguma área que você gostaria de destacar, além da área energética? Não, eu queria destacar, fazer um comentário sobre o que você acabou de dizer, porque isso, e eu sei que você é um dos líderes desse processo de focar a instituição de ensino, o Grupo Porto Seguro, mas de dar construir essa ponte das novas gerações com aquilo que a Alemanha tem para oferecer de estrutura, não só professores, laboratórios, indústrias, né? Toda a estrutura educacional alemã eu tive a sorte de conhecer. Vamos combinar que aquilo ali é um diamante, certo? Então você pega uma geração de brasileiros que começam aí e aumentar esse grupo de pessoas. Se eu acho que o mercado é o rei, o mercado é que diz o que deve acontecer, mas se eu pudesse, se eu tivesse poder imaginário de fazer uma política pública para que isso acontecesse, eu multiplicaria isso por 1000. Pegava essa moçada toda e mandava para lá, naquela estrutura, porque Mali tem espaço para uma geração jovem, porque, enfim, questão demográfica deles, a infraestrutura lá é muito farta, tem muito Uhum. espaço para Sim, isso. sim. E traz de volta, Maurício. Esse é o ponto. Traz Esse é de o ponto. volta. Esse é o Porque ponto. o nosso sistema educacional, a gente pode, com raras exceções, nós estamos aqui numa delas, mas é privada, mas nosso modelo público geral, a gente tem que fazer o exercício de humildade nacional. A gente fracassou. Sim. A gente fracassou. E agora para reconstruir, para construir, vai demorar muito tempo. Então, essa bolha demográfica nossa, brasileira, próximos 15 anos, do pessoal de 10 a 20 anos, tem que estudar em lugares que tem estrutura pronta. Exato. Se você conseguisse levar essa moçada toda para lá, para outros lugares, mas a Alemanha é um país muito especial nesse ponto. Sim. A Alemanha não é um país para você viver a vida. Eu me lembro quando estava lá na Europa, o país para você viver a vida é a França, é a Espanha. Sim. A Alemanha é um país para você estudar e trabalhar. É verdade. Então pegar essa moçada, levar e depois fala assim, por favor, volta e arruma isso aqui, porque isso aqui está esperando gente que nem vocês. Essa é a nossa esperança, né? Essa é a nossa esperança. Então, trazer essa garotada de volta, né? Isso é uma coisa que você já me contou algumas histórias que isso estaria acontecendo, ainda que de forma muito tímida. É muito compreensível um jovem de 18, 20 anos ir para lá e não querer voltar. Dá para entender. Mas também tem um processo que tem que ser estudado, depois que você fica um tempo, 5, 10 anos, se você não constituir família, etc., você quer voltar. E você não sabe explicar por quê. Bom, eu voltei depois de 3. Depois da eu minha também, formação, fiquei 3 e voltei. Da minha formação técnica, mecânica industrial, chão de fábrica 3 dias, 2 dias na escola técnica, mas o meu coração brasileiro falou mais alto. Fui em 90, voltei em 93. E não me arrependo, porque a gente volta justamente com a bagagem necessária para ajudar de forma muito humilde a transformar esse país, não é? Esse espírito a gente tem que conseguir fazer com que isso se transforme numa bandeira, entende? Com certeza. Assim, isso está para ser estudado ainda. O Brasil é um dos poucos países pobres do mundo, pobres no sentido relativo, cujas populações elitizadas, elas vão, mas elas voltam. Mas ninguém sabe muito explicar por quê. Lógico que tem gente que vai para a Austrália, para os Estados Unidos, para o Canadá e fica. Mas comparando com os argentinos, com os equatorianos, com os colombianos, com os mexicanos, as pessoas voltam para cá. É verdade. E isso tem que acontecer de um jeito mais organizado. O Brasil tem que receber de volta. Esse conhecimento alemão das escolas todas, aqui, lá ele vale prata, aqui ele vale ouro, diamante. Diamante. Isso que tem que acontecer. Diamante. Bom, finalizando, para podermos passar aí para uma próxima pergunta pessoal, comentamos já que aqui no Porto nós temos 4 campos, o Morumbi, o Panambi, Valinhos e o campus da Vila Andrade, pelo qual nós temos um carinho muito grande, que são 1.200 alunos bolsistas da Vila Andrade. E pegando um pouco o gancho do que nós estamos falando aqui agora, em 2017 nós tomamos a decisão de implantar o alemão como idioma estrangeiro no campus Vila Andrade também. Bom, encurtando a história, este ano as 3 primeiras ex-alunas nossas começaram uma formação dual em enfermagem na Universidade Clínica de Bonn, e para o ano que vem, para 2025, já temos 8 jovens aprovados para uma formação em enfermagem. Mas lógico, com a expectativa de que eles voltem um dia, ou seja, de que eles adquiram toda essa formação espetacular, dual que os alemães oferecem, mas para que eles um dia possam voltar e ajudar a transformar o que já vem acontecendo, a sua comunidade de origem, né?
Mas, Christian, Maravilhoso. vamos falar um pouquinho sobre uma pergunta pessoal. Você também é descendente de imigrantes alemães, Lobauer. Você poderia falar um pouco sobre a sua história familiar, a genealogia? Ela é um dos focos aqui do Instituto Matos Estado e sempre temos interesse em histórias de família. Estamos curiosos para ouvir a sua história familiar. Eu tenho tentado resgatar essa história toda. Aliás, aqui no Instituto eu trouxe a documentação da história do meu avô e da minha avó, paternos, né? Os Lobauer. E foi aqui que a gente organizou os documentos. Sim. Agora a gente consiga talvez publicar, talvez no ano que vem, a história e da obra do meu avô. Para fazer uma longa história curta, que eu acho muito interessante, mas tem que resumir, porque sempre a nossa história a gente acha interessante, né? Mas a minha avó paterna, mãe do meu pai, era uma judia alemã, de família da Boêmia, uma mistura de polonês com Boêmia, e ela nasceu em Halberstadt. E ela se casou, ela fez doutorado, imagina, Maurício, doutorado, defendeu em 32 na Universidade de Göttingen. Em Göttingen? Imagina, 100 anos atrás quase, doutorado em Direito Internacional Público. Puxa. E ela conheceu meu avô na Universidade Técnica de Munique, que era estudante de arquitetura. Philipp. Se casaram em 33, e aí não precisa imaginar o que aconteceu. Em 36 meu pai nasceu, já tinha as leis de Nuremberg. O meu avô perdeu o emprego em 37. Eu tenho isso tudo em documentos. Que bacana. Porque ele era casado com uma mosaic. Sim. E começou o problema e conseguiram ainda sair de 39 para 40. Eles chegaram, a minha avó chegou no Brasil em janeiro de 40. Saíram por Hamburgo. De 40. Saíram por Hamburgo, eles eram da Baviera, né? Conseguiram sair por Hamburgo. E sabe o que eu descobri recentemente na organização dos documentos? Que quem assinou como é o nome do documento? O salvo-conduto. Sim. Tem em alemão, agora me fugiu o termo. Foi o João Guimarães Rosa. João Guimarães Rosa. Que era o cônsul brasileiro em Hamburgo, nesse período, em 40 a 41. Puxa vida. Aliás, a esposa dele ganhou o maior prêmio, né, de honra de Israel, porque ela, não é o caso da minha avó, eu não sei dizer se ela estava embutida, mas ela salvou mais de 1.500 judeus que ela conseguiu autorizar a saída. Sim, né? sim. O fato é que meus avós estavam indo para os Estados Unidos. Puxa, e o navio parou em Lavre, Hã? na França, e prenderam todo mundo e soltaram as mulheres e as crianças, e o próximo navio vinha para Santos. Então meu avô ficou preso. Sim. E a minha avó e meu pai vieram parar em Santos. Puxa E vida. pararam aqui, vieram para a represa de Guarapiranga, que tinha uma comunidade de judeus. Sim. E o meu avô, 6 meses depois, conseguiu sair. A Alemanha invadiu a França, soltaram os alemães, ele pegou um trem, navio, foi para Portugal. Sim. Ninguém sabe muito bem como ele chegou lá. E chegou em Portugal e pegou o mesmo navio que fazia o circuito de ida e volta, e voltou para o Brasil. Então, viveram aqui, em São Paulo, e meu avô era arquiteto, deu aula no Mackenzie durante 25 anos, aula de arquitetura, engenheiro arquiteto na Universidade de Munique, e a minha avó não exerceu a profissão, porque aqui ainda era muito primitivo para ela fazer direito internacional público. Né? Meu pai é engenheiro químico do Mackenzie, e aí casou-se com a minha mãe, que é de uma família armênia, que não tem muito a ver com a nossa conversa aqui. Mas aí essa é um pouco a trajetória. Mas você está sendo humilde, Christian, porque o seu avô, o Philipp Lobau, ele foi um célebre arquiteto na cidade de São Paulo. Ele influenciou o estilo arquitetônico da cidade, projetou vários prédios importantes, inclusive uma rua de São Paulo foi batizada com o nome dele em Santo Amaro. Em homenagem aos 200 anos da imigração alemã, esse ano, em 2024, aqui no Instituto nós elaboramos um mapa chamado Uma São Paulo Alemã, que inclusive foi homenageado agora no Brooklyn Fest recentemente, com atrações turísticas que mostram a presença alemã na cidade de São Paulo. Eu digo até mais, não mostram a presença alemã, mas esse mapa ele demonstra a importância da vinda dos alemães para o desenvolvimento da cidade de São Paulo. E uma dessas atrações é o prédio Otton Palace, do seu avô, arquiteto Philipp Lobau, de forma que eu gostaria até de lhe parabenizar por ter o seu avô, Philipp Lobau, aqui no mapa Uma São Paulo Alemã, como tendo sido o arquiteto que projetou o prédio do antigo Otton. Parabéns.
Não, eu que agradeço vocês por terem feito a pesquisa aí, incluído o meu avô. Ele fez, aqui em São Paulo, os mais conhecidos são o prédio da, hoje, Secretaria da Fazenda, né? O Sim, Otton era um isso. Hoje é hotel a Secretaria da na Fazenda, frente da exato. prefeitura, que é um Isso. estilo muito, muito característico daquelas obras dos anos, final dos anos 30 e 40, né? E também o Fernão Dias, que é no Anhangabaú, também é um desses gigantões, assim, esses quadradões. Mas ele fez muitas obras no norte do Paraná. Ele foi desbravando, junto com as empresas de engenharia que foram abrindo no norte do Paraná, ele fez igrejas, fez fábricas. E ele chegou a projetar, Maurício, que é muito curioso isso, a cidade de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. A cidade de Santa Cruz foi projetada pelo meu avô. Que interessante. Tanto que ela tem os círculos concêntricos, os rings. Sim. Que é uma tradição de muitas cidades alemãs. Sim, exato. Ele desenhou, se você olhar a cidade de Santa Cruz, até hoje no centro você nota como ela foi projetada. Que interessante. E aí, por causa desse projeto, a FAO, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, decidiu publicar a obra dele. Sim. E nós estamos justamente nessa fase agora de todo o acervo dele está na FAO. E nós estou atrás dos financiamentos da Lei Rouanet, que a gente já conseguiu, para publicar a obra, a vida e a obra do Lobau. E a FAO com a FAPESP é que escolheram ele como um dos arquitetos. Então, estou bem contente, porque isso vai garantir historicamente para a pesquisa, não só aqui como na Alemanha, né? E isso que nós estamos falando aqui. Eu acho que os alemães vão se interessar tanto quanto os brasileiros. Não há dúvida. Porque são figuras de lá que ajudaram a projetar o país, até a América do Sul, se quiser. Né? Com certeza, com certeza. Mas nesse sentido, Christian, poderíamos passar aqui horas ainda conversando sobre um tema que nos fascina, que são as relações teuto-brasileiras. Muito obrigado a você por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo tão agradável e principalmente para encerrarmos o ciclo de entrevistas do nosso programa Diálogos Brasil-Alemanha, passado, presente e futuro, nesse ano tão especial que foi o ano de 2024, em que celebramos os 200 anos da vinda dos povos falantes do idioma alemão para o Brasil. Na verdade, a vinda oficial, porque o cartógrafo de Pedro Álvares Cabral já era um alemão, né? Então, eles, na verdade, de forma inoficial, já estiveram conosco, já estão no Brasil desde 1500, mas eu lhe confesso que ao longo desse ano de 24, nós aqui do Instituto aprendemos muito. Nós tivemos a oportunidade de aprender muito com todos os que passaram por aqui, que foram entrevistados, desde o estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, e você hoje aqui fechando esse ciclo de entrevistas, de conversas, nesse ano tão importante para as nossas relações teuto-brasileiras, realmente nos permite dizer que a gente fecha com chave de ouro aí, coroando esse nosso programa que vem a 2025, que sigamos juntos, sucesso na pesquisa da sua família, conte conosco aqui com o Instituto, e que venha aí os próximos anos. Eu estou muito otimista no que diz respeito às relações Brasil-Alemanha, ou vamos dizer Brasil e povos falantes do idioma alemão, para que austríacos, suíços, belgas e luxemburgueses não fiquem bravos conosco, mas nós estamos muito otimistas com o que vem pela frente. Quando eu especificamente, eu particularmente olho para esse apetite dessa juventude em querer conhecer o que é a Alemanha, o que são os países falantes do idioma alemão, mas com um grande sonho que você citou aqui e do qual eu compartilho, de que um dia eles voltem. Tem que voltar. Isso, um breve comentário. Eu acho que nenhum país se constrói sem fazer esse estudo profundo da sua história. Então isso aqui que você está fazendo é essencial, porque nós não estudamos a nossa história. Sim. E sem querer dizer que uma influência é maior do que a outra, mas a influência alemã é muito grande. É muito grande. Muita coisa que deu certo e faz parte da construção dessa nova civilização, Sim. porque isso aqui é uma nova civilização brasileira. Sim. Ela tem muita coisa para ser estudada, e esse conjunto de entrevistas e todo esse acervo que você está construindo aqui, ele é precioso. Então, me orgulha muito estar aqui. Sugiro que continue ad eterno. Com certeza. Muito obrigado, e para quem esteve conosco nesse 36º episódio do Diálogos Brasil-Alemanha, passado, presente e futuro,
Muito obrigado por terem estado conosco ao longo de mais um ano e que venha um excelente ano de 2025 para todos nós. Muito obrigado pela sua confiança e principalmente pela sua audiência e por ter estado conosco ao longo desse ano. Obrigado. Obrigado, Christian, por ter estado conosco. Obrigado.